Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live matinal. Vamos esperar o Instagram dignar-se e avisar a todos vós que já estamos cá ao vivo. Desta vez começamos às 7h50 de verdade, veja que coisa maravilhosa, né? Então vamos esperar aí o Instagram avisar. Vocês, por gentileza, deem uma forcinha, porque todos sabem a má vontade com que o Instagram está me tratando, mas vamos lá, todo mundo mandando aí esse avião para todos os lugares possíveis e imagináveis, enquanto o Instagram avisa morosamente que já estamos cá para a nossa live matinal, tá certo? Pessoal aí dando bom dia, eu não vou ficar falando com todo mundo, porque senão quando as pessoas forem assistir a live ficam meio perdidas, né? Porque elas não têm um comentário lá quando vai pro IGTV, né? Lindona aí mandando um coração, cheiro Lindona. Deixa eu ver. Aí ela eu falo, obviamente, né? Vocês, o resto, bem, enfim, sinto muito, não é verdade? Vamos lá. Mamãe é levada ao cubo dizendo que está no aeroporto e assistindo. Rapaz, eu tô com experiência de aeroporto para contar a vocês. Maravilhosa. Eu dei um erro no voo e eu tive que ir para o Rio de Janeiro para poder vir a Salvador. E eu tive uma experiência antropológica do que é viajar com cariocas. Olha, foi um negócio assim sensacional, tá certo? Sensacional. Eu vou ter que esmiuçar isso aí, porque viajar com carioca é um negócio interessantíssimo. Para dizer uma palavra suave, é uma coisa muito interessante. Mas terminou que esse lance dessa viagem com os cariocas terminou me pondo uma questão para tratar aqui com vocês, né? Que é o seguinte, na verdade não só a viagem com os cariocas, mas algo que eu escutei quando eu fui lá para casa de Aloysio e Valesca, meus queridos Aloysio e Valesca. Passamos uns dias lá, e lá na casa de Aloysio e Valesca eu vi uma cena de educação com os filhos muito interessante, que aconteceu um fato, enfim, aconteceu algo lá relacionado a um coleguinha deles. E Aloysio instruiu o filho mais velho e o único, né, deles a fazer o seguinte: diante do mal, o que é que a gente faz? Meu amigo, diante do mal, como é que a gente reage? Diante do mal a gente reage de duas formas. Ou a gente vai para matar, se a gente tiver capacidade de fazer isso, ou se a gente não tiver capacidade de fazer isso, a gente sai de perto. E ele estava se referindo, obviamente, ele não estava falando em matar o coleguinha, em estrangular, mas em eliminar a situação, né? Em neutralizar o mal. Então, diante do mal, se você tiver força o suficiente, ou você mata, vai para matar mesmo, disposto a matar, ou se você não tiver força suficiente, você sai de perto. Ou se pelo menos não for conveniente, ou se pelo menos não for necessário ali matar, eliminar completamente, você sai de perto. Ontem, no voo, eu vou até contar isso depois nos stories, né? Eu estava sentado numa das últimas cadeiras e na penúltima fileira. E aí, estava lá tranquilo no celular. De repente chega um cara, esbarra no outro e disse assim: ei, e aquele negócio lá que você falou ali, tal, você estava me tirando e tal. Aí o cara fez: não, meu amigo, eu só falei porque você demorou e não sei o que. Fez: não, pô, você tava ali me tirando, tava me ofendendo. Tu pensa que é assim, pô? Aqui é Rio de Janeiro, caralho. Seu moleque do caralho, não sei o que. E começou a falar isso pro cara. E desafiando o cara, né? O tempo todo. E eu olhando, e ele a 30 centímetros de mim. E eu olhando aquela cena ali. Eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu. Mas enfim, e aí ele ficou discutindo com o cara. Vai pedir desculpa não, seu moleque? Vai ficar desse jeito mesmo? Tu pensa que tá onde, não sei o que. E depois ele saiu. E eu fiquei pensando cá comigo. Veja, não me pareceu, eu vi a coisa de perto, né? Obviamente eu estou fazendo um juízo de valor, mas eu vi a coisa de perto e acredito que eu não estou sendo irrazoável no meu julgamento. O cara que foi lá, como nós dizemos na Paraíba, tirar o outro a terreiro, não estava disposto a ir até o fim. Não estava disposto até as últimas consequências. E algo que eu também aprendi é o seguinte: você só inicia uma confusão, você só inicia uma briga se você estiver disposto a matar a pessoa.
Porque a última consequência vai ser essa. Então, se você estiver disposto à neutralização total do outro, aí você inicia uma discussão desse tipo, entendeu? E ele não me parecia disposto a esse tipo de coisa. Quer dizer, ele estava acompanhado lá na frente. Ele estava ali no início de um voo. Se ele fosse agredir de verdade o cara, o voo teria que parar, teria que chamar a polícia. Quer dizer, seria pelo menos mais 40 minutos, 1 hora ali parado. Quer dizer, ia ter que ter intervenção de terceiros. Ia ser um carnaval sem fim. Certamente ele não estava disposto a isso. Tanto é que ele estava reclamando porque não havia sentado na sua cadeira confortavelmente sem ser ofendido. Então ele não estaria disposto a ter as últimas consequências, mas ele realmente achou que ele podia ir ali enfrentar aquele mal, o mal da ofensa, sem estar disposto a ir até as últimas consequências do mal, ou seja, a eliminação do mal, ou caso ele visse que não fosse adequado, ou caso ele visse que ele tinha uma força menor do que o mal que ele estava combatendo, sair de perto, né? E era um homem feito, devia ter seus 20 e pouco, 30 anos. Era um homem feito, quer dizer, foi um ato de imprudência completa. Se aquele outro cara, que já o tinha ofendido na sua visão, perdesse a paciência e quisesse espancá-lo ali até ele desmaiar, o que é que ele iria fazer? O que é que ele iria fazer? Ele não estava preparado, ele claramente não estava preparado para essa reação. Porque ele estava se fiando na sua agressividade, no fato de que ele estava certo, no fato de que o cara devia desculpas a ele, e no fato de que, afinal de contas, ele falava grosso porque ele era carioca e ele estava no Rio de Janeiro, porra. Essas eram as prerrogativas, né, sobre as quais se assentava o ato de violência e o ato de provocação dele. Então, obviamente, essa pessoa não estava interessada em ir até as últimas consequências, na verdade, porque se tem uma coisa que eu também aprendi, né, e que é uma coisa bem nordestina, é o seguinte: você não chega ameaçando, você não chega gritando, né? Homem não fala gritando com o outro, a não ser se você estiver disposto a levar uma facada. Você não fala gritando com outro homem, você fala respeitosamente, ainda que você queira matá-lo, entendeu? Então, assim, ele não estava fiado em nada disso. Ele não estava fiado em nada disso. E voltando ao tema, né? Por que ele estava tão confiante de que nada iria acontecer? Ele estava confiante de que nada iria acontecer porque ele mediu errado o próprio tamanho e mediu errado o mal que ele estava enfrentando. Isso aqui é um ponto. Veja, se nós, como ensinou a Luísa ao seu filho, diante do mal temos duas respostas: ou a gente neutraliza, ou a gente mata, ou a gente sai de perto. Se diante do mal a gente tem essas duas respostas, isso significa dizer que a gente tem que ter uma capacidade de mensurar o tamanho do mal, de perceber o tamanho do mal. Essa capacidade de desenvolver, mensurar o tamanho do mal. E aí uma pergunta que já fica: você acha que no seu estado de vida atual, eu nem sei quem você é, eu não sei quem está assistindo, não sei se você está assistindo agora de noite, de madrugada, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mas no seu atual estado de vida, você seria capaz de descrever quais são os males que estão circundando você e o tamanho desses males? Ou seja, você seria capaz de classificar não apenas a existência, não apenas perceber a existência, mas classificar o tamanho de cada mal que você está sofrendo? Perceba que quando eu recebo algumas perguntas aqui na caixinha, eu às vezes faço piadas, eu às vezes jogo para vocês, e percebam que às vezes são problemas muito ridículos. Quer dizer, às vezes são problemas pequenos, que a pessoa olha e diz: meu Deus, fulano quer se mudar para a praia, eu resolvo como? Me separando? Então, o que aconteceu nesse momento? Aconteceu que a pessoa não conseguiu mensurar o tamanho do mal. Quer dizer, ela nem conseguiu perceber de verdade o que é mal e o que é bom, e não conseguiu mensurar o tamanho do mal quando percebeu o inconveniente. E ela já estava tomando uma medida de eliminação daquele mal através da separação. Isso é um cálculo errado do que é o mal e do tamanho do mal. Então, uma coisa que nós temos que ter na cabeça: nós temos que perceber o que é o mal e nós temos que perceber também o tamanho, saber colocar numa gradação o tamanho desse mal, para a gente saber como reagir. Eu lembro que na live anterior falamos sobre manipulação.
Ora, a manipulação é algo, como eu disse, que faz com que a gente não perceba as coisas, né? Uma lente que é colocada na nossa vista e faz com que a gente não perceba. E um dos efeitos da manipulação é a gente ser incapaz de perceber o tamanho do mal que está à nossa frente. Então, esse é um ponto. Você perceber de verdade o que é mal mesmo que está aqui circundando a minha vida. E diante desses fatos aqui, qual o tamanho de cada um? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também baseado na lição que Aloysio deu ao seu filho. Se a gente tiver força o suficiente, a gente mata. Se a gente não tiver força o suficiente, a gente sai de perto. Então, o segundo ponto é você percebe o que é mal, percebe o tamanho do mal e você percebe a sua própria força diante daquilo. O seu próprio tamanho diante daquilo. E aqui nós chegamos num ponto interessante. Por quê? Nós nunca ou muito raramente temos uma ideia exata do nosso próprio tamanho. Nós muito raramente temos uma ideia precisa das nossas próprias capacidades. Isso é um erro completo. Um erro completo, né? O primeiro movimento que faz a gente não ter um tamanho, uma ideia precisa do nosso próprio tamanho é a soberba. Aliás, a soberba já está ligada a essa coisa de um tamanho inadequado. Geralmente nós nos achamos muito mais capazes do que realmente somos. Geralmente nós nos achamos muito mais invulneráveis do que de fato a gente é. Muitas vezes nós nos achamos muito mais inatingíveis do que de fato nós somos. Então esse é um primeiro ponto. Aquele cara no corredor do avião, com aquela discussão idiota de um fato que já tinha acontecido, já estava todo mundo sentado nas suas cadeiras, querendo provocar o outro de maneira espalhafatosa, achando que aqueles gritinhos com chiados, porque ele era carioca, colocaria medo em alguém. Isso é uma coisa ridícula, meu Deus do céu. Mas aquele cara ali, ele não mensurou seu próprio tamanho. Ele simplesmente não mensurou seu próprio tamanho. Ele não percebeu o ridículo da sua própria capacidade diante do que ele estava querendo provocar. Se um passageiro ali se irritasse com ele, por exemplo, se levantasse, seriam 2 pessoas contra ele, num corredor de 40 centímetros. Ele não teria o que fazer. Entende? Ele não teria o que fazer. Ele poderia ter nascido no Palácio do Catete, ele poderia ter nascido em cima do Morro da Guanabara e ser o mais carioca dos cariocas. Ele não teria o que fazer. Mas ele não percebeu seu próprio tamanho, porque ele se achou muito capaz, ele achou que ele imporia medo. Entende? Uma coisa ridícula, quer dizer, um homem adulto, ele não tem que estar com essas ilusões adolescentes de poder. Aquilo que ele pode, ele tem que saber que pode, e aquilo que ele não pode, ele tem que ter ideia que não pode. Então aquele indivíduo estava se achando muito. Estava se achando demais. E a soberba, a vaidade, ela nos põe em situações ridículas. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo completamente imaginário, em que nós somos gigantescos, mas na verdade qualquer pessoa que olhe de fora está vendo o nosso próprio tamanho. E o manipulador, por exemplo, ele sabe jogar com essas proporções. O manipulador, ele sabe insuflar essas proporções. Ele sabe dizer ao seu ouvido que você é mais invulnerável do que você de fato é. Ele sabe dizer ao seu ouvido que você tem que reagir a ameaças que não existem. Ele sabe jogar com essas proporções. E se o indivíduo é prudente, ele vai olhar e dizer, rapaz, fulano está me colocando num lugar muito elevado. Por que fulano está me colocando num lugar muito elevado? É por afeto? É porque ele gosta realmente de mim e ele me vê dessa maneira? É porque, sei lá, ele me viu agindo de uma maneira nobre e ficou impressionado com aquilo e estendeu aquela impressão para tudo que eu faço? Ou porque ele quer que eu entre num determinado caminho e desenvolva determinadas atividades que, se eu não estivesse tão seguro dessa minha grandeza, eu não entraria e não desenvolveria? Por que é que fulano está dizendo esse tipo de coisa? Ele está dizendo porque ele é generoso mesmo, ele gosta de elogiar e eu vejo ele elogiando as pessoas. Por que é que ele está dizendo? Então, quando você tem uma noção
do seu próprio tamanho, essas argumentações, essas insufladas, né, do manipulador, elas são meio que neutralizadas, porque você não se deixa cair por elas. Quando você tem uma noção do seu próprio tamanho, essa ira, por exemplo, né, do cara lá do corredor, porque, sei lá, foi insultado, ou porque o outro esbarrou nele, você olha e diz, homem, eu não vou entrar nisso, porque isso vai dar tanto trabalho, e se eu for fazer mesmo até o fim, olha, vai ser uma confusão dos diabos aqui, é melhor ficar na minha e engolir isso calado. Quer dizer, quando você tem essa noção do próprio tamanho, você tem uma dose de realidade a mais para transitar no mundo. Percebe? Você tem uma dose a mais de realidade para transitar no mundo. Então você é capaz de dizer, não, o mal é esse, eu vou ter que enfrentá-lo e eu vou enfrentá-lo até matá-lo. Ou então, não, o mal é esse, mas não é a hora agora, eu vou vir para cá, vou sair de perto. Então, perceba, minha gente, como tudo no final é um jogo de senso de proporção. Quer dizer, o senso de proporção é uma das medidas da inteligência. O senso de proporção é uma das medidas da inteligência. Então, você ser capaz de hierarquizar o tamanho das coisas, você ser capaz de hierarquizar o perigo das coisas, você ser capaz de hierarquizar a sua própria força diante do mal, isso é um ato da inteligência, isso é senso de proporção. Sem senso de proporção, a gente não é nada. O senso de proporção, ele é uma medida da inteligência. Entende? Ser capaz de desenvolver esse senso de proporção é um ponto da maturidade, é um ponto da vida adulta. Perceber o próprio tamanho sem temor exagerado por perceber o próprio tamanho, sem desespero por perceber o próprio tamanho, e perceber o tamanho do mal também sem desespero e sem afetação, isso é próprio da vida adulta. Isso é próprio da vida adulta. Mas Pedro, e se o mal for muito grande e mesmo assim eu tiver que enfrentá-lo, mesmo percebendo que não tem um tamanho suficiente para isso? Aí aqui chega um ponto, que é o seguinte, a percepção de que a vulnerabilidade não é um erro de percurso. A vulnerabilidade é um dado da natureza. E a gente só tem coragem quando está disposto a se lascar. Disposto de verdade. Então, quando você percebe que é seu dever neutralizar o mal, é seu dever, mas de algum modo você acredita que não tem tamanho para isso, mas vai ter que fazer isso por alguma razão, então você vai, esteja disposto a, se for preciso, morrer por isso. Obviamente que morrer é o último caso, mas a derrota, o sofrimento, a humilhação, a vergonha não devem ser impeditivos ao enfrentamento. Esse é o ponto, porque se for dever enfrentar o mal, ele deve ser enfrentado ao custo da própria vida e não há nada de errado nisso. Entende? Não há nada de errado nisso. Você, de tudo aqui, uma coisa que nós temos que examinar, você observa o tamanho do mal, observa o seu tamanho, observa o seu dever do momento, né? E aí você vê uma coisa, não se deve negociar com o mal. Então, ou você se afasta e não negocia, ou você vai para matar e não negocia, ou você vai para matar arriscando morrer e não negocia. Mas você não conversa com o mal. É a fábula do lobo e do cordeiro. Quer dizer, não importa o quanto, depois vocês dêem uma procurada, né? O lobo e o cordeiro, procurem essa fábula. Não importava o quanto o cordeiro discutisse com o lobo não deixaria de ser lobo, né? E nós temos que ter essa ideia, existem lobos, né? Existe o mal, e a gente diante do mal tem que ter essa postura, ou vai para matar, ou sai de perto, ou vai para matar arriscando morrer. Não existe outra possibilidade, né? Mas não dá para se negociar com o mal. Não dá para se negociar com o mal. Tá certo? Pois, basicamente é isto, pessoal. Muitíssimo obrigado. Vocês já sabem o que fazer com essa live, né? Dê aquele print maroto, comentem, mandem essa live para os grupos de WhatsApp. Vocês viram aí, estamos com 280 e poucas pessoas, quer dizer, a média aqui já chegou a ser 400 e poucos, 500 pessoas. Você vê como o Instagram não está entregando a live para o pessoal. O meu alcance foi praticamente cortado pela metade. Então, vamos lá.
espalhem a boa nova, mandem no direct, mandem nos grupos de WhatsApp, beleza? E é isto, até a próxima. Cheiro grande, fiquem com Deus. Até mais.